Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre INSS e obras, pessoa jurídica. Algumas pessoas me questionam quando eu realizo consultorias sobre INSS de obras, principalmente para pessoas físicas, não é? Que têm interesse no fator de ajuste ou pessoas que trabalham prestando esse serviço, sobre a pessoa jurídica, se ela não tem o mesmo benefício. Não, ela não tem o mesmo benefício do fator de ajuste. Ela tem um benefício de não pagar o INSS da aferição de obra, que é aquela aferição indireta que o Cero realiza. Por que a aferição indireta? Porque simplesmente o Cero, que é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras, ele calcula o valor da sua obra, o custo da sua obra. Sobre esse valor, ele chega a um valor de remuneração, estima um valor de remuneração que você vai ter de trabalhadores. Sobre ele joga 36,8%, que é o custo de INSS e terceiros de uma mão de obra CLT. Então, ele não vincula aquilo a ninguém, é uma aferição indireta. Ele estima um valor e cobra de você. Então, a pessoa jurídica ela tem a opção de não pagar esse valor quando ela declara contabilidade regular. O que isso quer dizer? Que ela vai ter algum desconto? Não necessariamente, tá? Isso quer dizer que ele não vai precisar pagar aquele INSS que gerou no Cero, porque ele está declarando que ele tem contabilidade regular e o INSS daquela mão de obra está sendo pago regularmente nos processos da empresa. Ah, isso quer dizer que eu não preciso vincular os trabalhadores no CNO? Não, você vai fazer o mesmo vínculo. Ah, se a obra for própria, que é o objetivo no caso da contabilidade regular, é obra própria, né? Então o CNO vai estar lá no estabelecimento e dentro de cada trabalhador, em cada remuneração, você vai indicar aquele estabelecimento e eles estarão vinculados lá no CNO da obra pelo E-Social na DCTF-UR. Por que eu preciso dessa vinculação? Se o INSS lá no Cero vai zerar. Primeiro que ele vai abater os valores, né? Que ele vai calcular, ele vai abater os valores que você já declarou de mão de obra, ok? Talvez até zere, só pela remuneração que você declarou e que você está pagando em INSS. Mas pode não zerar com a sua remuneração, mas ele vai zerar automaticamente quando você declarar contabilidade regular. Mas por que eu preciso fazer o vínculo? Porque existem requisitos que eu tenho que cumprir para ter contabilidade regular declarada. Quando eu declaro contabilidade regular, ele vai me exigir que eu cumpra alguns requisitos, ok? E esses requisitos incluem ter a contabilidade separada da obra, eu ter um centro de custo para aquela obra com as declarações contábeis feitas regularmente do E-Social vinculadas à obra. Então, eu faço o processo da mesma forma com a vinculação dos trabalhadores no CNO, mas eu clico em contabilidade regular para ele zerar o meu INSS da obra, eu vou transmitir a DCTF Web da obra, da aferição de obra, vai ser zerado para eu tirar a minha CND da obra, mas eu preciso ter os requisitos atendidos quando eu declaro contabilidade regular. É isso que eu vou mostrar para vocês agora no Manual do Cero, que inclusive eu vou deixar o link aí para vocês pesquisarem, ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Vem para Staff Cursos, aqui a teoria e a prática são informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Está com dúvida no E-Social, está com dúvida no DP, está com dúvida na contabilidade? Agenda com a gente uma consultoria online. Eu na área de gestão de pessoas, o professor Gustavo na área contábil, fazemos consultorias online. A consultoria fica gravada e você recebe o link da gravação para poder assistir quantas vezes precisar. Vem para Staff Cursos, que aqui o seu sucesso está garantido. Não se esqueça, clica aí também, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber notificação sobre novos vídeos. Então vamos lá ver o que diz o Cero sobre contabilidade regular.
Estamos aqui no Manual do Cero, página 172, capítulo 5, situações especiais na aferição da obra. Item 26, aferição de obra de responsabilidade de pessoa jurídica. Ok? Não é o fato de possuir inscrição no CNPJ que caracteriza o responsável pela obra como a pessoa jurídica. O tratamento como pessoa jurídica pressupõe a possibilidade de declarar a existência de escrituração contábil regular, o que somente poderá ser feito se atendidos os requisitos da legislação. Então, pessoa jurídica sem contabilidade regular. Lá no Cero, quando você tem um CNO com CNPJ, ele vai aparecer essa opção de você declarar contabilidade regular ou não. Quando for assinalado que não existe contabilidade regular, a remuneração da mão de obra utilizada na execução da obra será calculada por aferição indireta. Então, já expliquei isso para vocês, que vai ser feito o cálculo normalmente baseado no custo da obra previsto sobre ele a mão de obra, ok? Pessoa jurídica com contabilidade regular. Ao prestar informação do ser a respeito da obra, objeto da aferição, a pessoa jurídica deverá preencher o quadro contabilidade, no qual informa se possui ou não contabilidade regular. Se ele colocar sim, veja, aqui é a opção não, aqui é a opção sim. E aqui embaixo ele tem uma declaração que ela vai abrir e você vai ter que colocar os dados do contador. Declaramos sobre as penas da lei que a empresa detentora desse certificado digital, dessa certificação digital, possui escrituração contábil regular, com livros diários e razão escriturados para todos os períodos da obra, observado o lapso de 90 dias previsto no parágrafo 13 do artigo 223 do Regulamento da Previdência Social, ou a escrituração contábil digital ECD, desculpe. Estamos cientes de que a qualquer momento poderá ser exigida a cópia do último balanço patrimonial. E aí TRC e CPF do contador. Poderá ser declarada a existência de contabilidade regular na aferição da obra, ainda que a obra tenha sido realizada exclusivamente com mão de obra de empresas prestadoras de serviço, se forem atendidas as seguintes condições. Então, você tem aqui, ó, existência de folha de pagamento específica para a obra com correspondente totalização e resumo geral, ou se o responsável pela obra contratar mão de obra própria. A obra precisa ser contabilizada em um centro de custo distinto, contabilização por centro de custo. A contabilidade precisa espelhar o custo efetivo da obra, ou seja, precisa registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, não podendo haver omissão de qualquer lançamento contábil. A declaração de existência de escrituração contábil regular pressupõe que a escrituração contábil relativa à obra foi efetuada por meio de lançamento em centro de custos específico para a obra, que os registros contábeis estão formalizados no livro, nos livros diário e razão ou na escrituração contábil digital, ECD, que as declarações transmitidas à Receita Federal e as informações prestadas ao E-Social estão de acordo com os lançamentos contábeis e que as declarações e informações relativas à obra foram regularmente apresentadas. Então, essa aqui é a base para você declarar contabilidade regular, ok? E aqui ele tem já o passo seguinte: aferição pela contabilidade regular. Ao marcar a opção sim, para informar que possui contabilidade regular, a pessoa jurídica deverá fazer a opção entre duas alternativas: realizar a aferição indireta da remuneração de obra, da remuneração de mão de obra utilizada na obra, que acarretará a apuração da contribuição previdenciária porventura devida na aferição, ou seja, ele vai te cobrar o valor da aferição indireta, ou aferir a obra com base na declaração da existência de contabilidade regular para todo o período de aferição de obra. E aí ele vai zerar o valor. Então está aqui, você vai marcar de novo como que você quer a aferição. E aqui ele vai trazer para você aquelas declarações
e aqueles requisitos que a gente leu ainda há pouco. E aqui em cima ele coloca, se eu marcar contabilidade regular, ele traz uma declaração. Declaração de aferição por contabilidade regular. A empresa qualificada, já tendo declarado sob as penas da lei que a obra escrita, e tem um CNO aqui, possui escrituração contábil regular, está ciente dos procedimentos iniciais para obtenção de CND, de acordo com as instruções sobre CND das aulas de construção civil, efetuando assim o cadastramento dos dados da obra no sistema Cero e transmitindo uma DCTF de aferição de obras sem geração de qualquer importância devida, que será lançada se houver em futura ação fiscal. Então, você vai fazer uma declaração zerada, né? Porque você declarou contabilidade regular, mas ele te alerta que se tiver importância no futuro, numa ação fiscal, ele vai gerar outra DCTF para você pagar a diferença, tá? E aqui ele traz aqueles requisitos que a gente leu anteriormente. E aqui uma observação, atenção. Compete ao responsável pela aferição da obra assegurar a veracidade das informações prestadas por meio do Cero, sobretudo em relação ao atendimento aos critérios de contabilidade regular para o período da aferição da obra, respondendo civil e penalmente pelas declarações indevidas que vier a fornecer. Então, você tem aí a opção para você marcar, ok? E depois ele vem perguntando se houve mão de obra remunerada. Se tiver mão de obra remunerada, ele vai calcular o valor, a mão de obra vai estar vinculada ao CNO, ele vai abater lá no valor, ok? Da remuneração do INSS devido, mas ele vai zerar. Pode até ser que o valor que você teve com a remuneração vinculada até passe do valor e zere automaticamente, mas de qualquer forma, se não ultrapassar, ele vai zerar. Ok? Então, a empresa ela tem a opção de fazer a declaração por contabilidade regular. É interessante que faça. É um processo que vai ser mais prático, mais rápido, mas precisa ficar atento aos requisitos que tem que cumprir, ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado, vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.